Dois gráficos são isomorfos se puderem ser representados pelo mesmo diagrama, a menos de rotulações em seus vértices e arestas. Nesse caso, dizemos que os dois gráficos possuem a mesma estrutura topológica e, portanto, esses dois gráficos são isomorfos. Formalmente, dois gráficos V1A1G1 e V2A2G2 são isomorfos se existem bijeções F1 de V1 e V2 e F2 de A1 e A2 de tal forma que para quaisquer vértices V1 e V2 de V1, se V1 e V2 são extremidades da aresta A1, então F1 de V1 e F1 de V2 são extremidades da aresta F2 de A1. Bem, para gráficos simples, essa definição pode ser simplificada da seguinte forma. Dois gráficos simples, V1A1G1 e V2A2G2, são isomorfos se existe uma bijeção F de V1 e V2, de tal forma que para quaisquer vértices VI e VJ de V1, se VI e VJ são adjacentes, então suas imagens pela função F também são adjacentes. Bem, essas são as definições de gráficos isomorfos para o caso geral e para o caso simples. Vejamos agora quando é que dois gráficos não são isomorfos. Bem, dois gráficos não são isomorfos se possuem alguma diferença topológica entre eles. Por exemplo, se dois gráficos possuem qualquer uma das seguintes características, então naturalmente eles não são isomorfos. Por exemplo, se um grafo tem mais vértices do que o outro, então esses grafos não são isomorfos. Então dois grafos não são isomorfos se um grafo tem mais arestas do que o outro. Dois grafos não são isomorfos se um grafo tem arestas paralelas enquanto o outro não tem. Dois grafos não são isomorfos se um tem mais laços do que o outro. Dois grafos não são isomorfos se um é conexo enquanto o outro não. Dois grafos não são isomorfos se um grafo tem um vértice grau K e o outro não. Dois grafos não são isomorfos se um grafo tem um circuito e o outro não. Então, se um grafo possui uma característica topológica que o outro grafo não tem, então os grafos correspondentes não são isomorfos. Por exemplo, os seguintes grafos T1 e T2 não são isomorfos. Observe que o grafo T1 possui 7 vértices, sendo que 4 vértices de grau 1, um vértice de grau 2 e 2 vértices de grau 3. Observe que o grafo T2 também possui 7 vértices, sendo que 4 vértices de grau 1, um vértice de grau 2 e 2 vértices de grau 3. Observe também que tanto o grafo T1 quanto o grafo T2 são grafos conexos e acíclicos, ou seja, não possuem circuito. No entanto, esses grafos diferem topologicamente em alguma propriedade. Que propriedade é esta? Então, observe o seguinte, que enquanto o grafo T1 tem um vértice de grau 2, que é adjacente a 2 vértices de grau 3, o grafo T2 não tem, certo? Um vértice de grau 2 que é adjacente a 2 vértices de grau 3. O único vértice de grau 2 que o grafo T2 tem é o D, certo? Que é adjacente a um vértice de grau 1 e a um vértice de grau 3. Então, os grafos T1 e T2 não são isomorfos.